Olá pessoal, eu vim aqui hoje nesse vídeo falar com vocês sobre mapas mentais. Algumas pessoas me perguntam de como é que eu crio os mapas mentais, como é que eu faço os mapas mentais. Muita gente me pergunta isso. Então eu resolvi fazer um vídeo explicando exatamente como é que eu uso essa estratégia de mapas mentais. Para que serve o mapa mental? O mapa mental, ele serve para ajudar você a organizar as suas ideias. Ele serve para te ajudar, ele é uma ferramenta para te ajudar a organizar as suas ideias. E a organização de ideias traz clareza. E clareza mental é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter na vida. Com clareza mental fica mais fácil da gente tomar decisão, com clareza mental fica mais fácil da gente conseguir fazer as coisas mais rápido. Clareza mental traz paz, traz tranquilidade, traz uma série de coisas que são importantes para a gente. E muitas vezes a gente tem várias ideias. E a gente tem várias ideias e vários pensamentos dentro da nossa cabeça. Eu sei muito disso porque eu tenho transtorno de déficit atentivo, que é um transtorno caracterizado pelo funcionamento excessivo do cérebro, de pensamentos, né? E esse excesso de pensamentos, ele precisa de uma organização, ele precisa de uma estrutura. Então, para mim, qualquer tipo de ferramenta visual que me possibilite organizar esse monte de ideia que eu tenho é simplesmente essencial. Então, desde que eu aprendi os mapas mentais, inclusive hoje eu dou cursos que envolvem também o ensino de mapas mentais, entre outras coisas, mas desde que eu aprendi a usar os mapas mentais, a fazer mapas mentais, então absolutamente tudo que eu faço na minha vida, praticamente tudo eu utilizo mapas mentais. Né? O meu projeto de vida é em mapa mental, estudo, toda vez que eu vou estudar alguma coisa, que eu vou fazer um curso, então aí eu pego o curso, eu crio o mapa mental, daquilo que eu estou estudando, principalmente se eu for fazer uma prova. Se eu for fazer uma prova, é quase que certeza que eu vou fazer o mapa mental daquela disciplina, né, ou daqueles capítulos do livro, ou das aulas, enfim, para eu poder fazer a prova, porque o mapa mental, além de me ajudar a organizar as ideias, ele também faz com que eu consiga memorizar as coisas mais fácil. Então, é uma ferramenta muito, muito poderosa. Tem gente que usa inclusive mapa mental para gerenciar tarefas, tá? Eu normalmente não faço isso, quer dizer, às vezes até faço e vou explicar depois para vocês como, tá? No final desse vídeo eu vou explicar como que eu uso às vezes o mapa mental para gerenciar a tarefa, mas o que é muito importante a gente entender é que tem várias maneiras de você criar um mapa mental. Existem várias possibilidades de você criar um mapa mental. E nesse vídeo eu vou procurar explicar para você todas as formas que eu utilizo o mapa mental, né? E como ele cai uma luva para mim, né? Esse estímulo visual que ele proporciona para te ajudar na organização das ideias na tua cabeça, te traz a clareza mental que vai te ajudar com a execução do que quer que seja. Agora, para a gente entender esses usos, eu vou dividir esse nosso vídeo em duas partes. Eu vou dividir primeiro no uso do mapa mental para quando você quer memorizar. Então, tem algumas coisas que você precisa fazer, que são muito importantes de você fazer, se você for utilizar aquele mapa mental porque você quer memorizar as informações que estão ali nele, porque você vai utilizar isso para, sei lá, memorizar de repente um artigo, né, de acadêmico, né, ou então você vai memorizar uma lei, ou então você vai memorizar algum tipo de informação que você está estudando em anatomia, né, sobre medicina, enfim. Toda vez que você precisa memorizar alguma coisa, você pode utilizar o mapa mental para te ajudar nessa memorização. Eu dou treinamentos. E nesses treinamentos que eu dou, eu sempre utilizo o mapa mental antes de eu treinar para dar o treinamento.
Então, no meu processo de preparação como treinador, eu me utilizo exaustivamente de mapas mentais para poder organizar todo o treinamento, para poder saber exatamente o que, que eu preciso falar e quando eu preciso falar. Inclusive, eu vou mostrar para vocês, nesse vídeo de hoje, alguns exemplos de mapas mentais que eu construí e vou falar para que uso foi. Inclusive, tem um de um curso, né, para vocês entenderem como é que eu dou o treinamento e como é que eu organizo o treinamento utilizando o mapa mental. E a outra função que o mapa mental pode ter é uma função de organização e de simplesmente visualização. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é, você não precisa memorizar as informações que estão ali naquele mapa mental. Você só precisa organizar elas. Você só precisa deixar elas de uma maneira mais visível para que quando você olhe, fique mais fácil de você enxergar o que quer que seja que você precise enxergar para conseguir atingir um determinado resultado, seja nos estudos, seja no trabalho, seja no que quer que seja. Então, esses dois usos, essas duas funções que nós temos para mapas mentais, fazem com que, dependendo da função, você siga algumas regras para construir os teus mapas mentais. Como assim, Bruno? Eu vou explicar. Imagina o seguinte, que você tem que memorizar alguma coisa para a tua prova. Vamos supor que você estude história e você precise memorizar coisas relacionadas a datas, né? Datas de alguma coisa com um acontecimento, né? Datas de eventos importantes na história. Por exemplo, você está estudando história do Brasil. Então você precisa memorizar datas importantes, como 7 de setembro, como 15 de novembro, como 13 de maio, enfim, essas datas que são importantes. Então você pode criar um mapa mental, você pode chamar esse mapa mental de datas históricas do Brasil, né? Ou então você pode fazer um nome menor para isso, né? Pode colocar datas importantes, né? Ou datas do Brasil, né? Alguma coisa assim. Enfim, isso é o de menos. E aí o que, que você vai fazer? Você vai criar um círculo no meio e vai colocar o nome desse teu mapa mental, que no caso aqui do nosso exemplo é Datas do Brasil. E aí esse mapa mental Datas do Brasil, ele vai ter ramos, tá? Eu estou simplificando bem para a gente entender os princípios do mapa mental e mais especificamente aqui para a gente entender o uso de mapas mentais para memorizar informação ou memorizar conteúdo, facilitar a memorização de determinados conteúdos que você vai precisar, porque você vai realizar uma prova, ou vai realizar uma determinada atividade, ou vai fazer uma apresentação, né, na qual você precisa se lembrar. Então aí o que, que você faz? Você puxa um ramo, tá, desse teu círculo que eu tenho lá, né, datas do Brasil. E aí, quando você puxa esse ramo, você dá uma cor para esse ramo, uma cor específica. Vamos supor verde, né? E aí você põe o ramo verde, né? E aí no final você põe uma outra bolinha, tá? 7 de setembro, por exemplo, é 7 do 9, né? Então você tem ali 7 do 9, que é a independência. Você pode fazer um desenho com 7 e com 9 e colocar uma bandeira do Brasil, né? Você pode pegar uma figurinha ali do Dom Pedro às margens do rio Ipiranga, pode colocar ali o cavalo do Dom Pedro, alguma coisa assim, colocar um 7-9 do lado do cavalo, enfim, criar uma imagem. Aí a gente entra com uma outra característica importante, é você também utilizar imagens no mapa mental se você for precisar memorizar alguma coisa. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele registra com muito mais facilidade, ele se lembra com muito mais facilidade de coisas que possuem vida. E se você for comparar uma imagem a uma palavra ou até mesmo um número, é muito mais fácil de você se lembrar
daquela imagem, de uma imagem, do que você se lembrar de um número ou de uma palavra. Então, se você puder mesclar as coisas, você acaba, isso é uma técnica mnemônica. O que é uma técnica mnemônica? É uma técnica de memorização que se utiliza de uma memória treinada. Então, você consegue utilizar essa técnica, né, colocando uma figura e uma cor específica naquele ramo, para que você consiga também se lembrar dele com muito mais facilidade. Pessoas que são muito visuais se beneficiam ainda mais do que as outras pessoas desse tipo de técnica, porque elas conseguem se lembrar com muita facilidade somente pelo estímulo daquela cor diferente. Enfim, você está criando aí teu mapa mental. A gente já tem ele aí, ó, datas do Brasil, a gente tem um ramo que está em verde e a gente tem ali o número 79, que é 7 de setembro, e a gente tem uma figurinha que você decidiu colocar, seja o Dom Pedro num cavalo, seja uma bandeira, seja o que quer que seja. Enfim. Aí depois você vai puxar um outro ramo, né? O outro ramo que você vai puxar é o ramo do 15 de novembro. Aí você pode colocar vermelho, né? Você pode colocar um ramo de vermelho e aí você põe o número 1511, né? Ou 15/9, né? Que é de novembro, né? 15 pode colocar novo, né? 15 novo. Então você pode fazer uma brincadeira com esse número, colocar ele em vermelho também e colocar algum tipo de figura que vá se relacionar com aquilo, para ajudar. Né? Então você pode colocar o brasão da República, por exemplo, né? Você pode colocar um mapa do Brasil, um desenho bem simples do mapa do Brasil, enfim, alguma coisa ou algum desenho que, de uma certa maneira, faça você se lembrar da proclamação da República, tá? Da proclamação da República. Eu vou dar um exemplo para você. Nos Estados Unidos, o Partido Republicano, o símbolo do Partido Republicano é um elefante. Então, eu, por exemplo, colocaria um elefante, porque eu lembro dos republicanos. Se eu lembro do republicano, para mim, proclamação da República, olha só para você ver. Nossa, Bruno, mas isso não faz o menor sentido, você está misturando coisas. Técnica mnemônica, técnica de memorização. Como eu vou olhar para aquele elefante bem específico, que é o do símbolo do Partido Republicano nos Estados Unidos, eu vou lembrar de republicano e, como eu estou falando de datas do Brasil, lógico, eu vou associar aquilo muito mais facilmente à proclamação da República. Então a gente já tem aí dois ramos, né, nesse nosso mapa mental. Uma outra dica que é importante, antes da gente passar para o terceiro e último ramo, é que quanto menos palavras você colocar nesse mapa mental, melhor. Né? Então você vê que eu estou colocando imagens e números, eu não estou nem colocando nomes, nem colocando palavras. Mas você pode colocar, tá? Você pode colocar uma palavra, você pode colocar uma figura, ou você pode colocar só uma coisa ou a outra, tá? Como eu te disse, se você utilizar a imagem, vai ficar mais fácil de você se lembrar. Mas isso não é uma regra. Você pode só escrever aquela palavra mesmo naquela cor específica daquele ramo. Tudo bem? Então, a gente está indo agora para o nosso terceiro ramo, que é o 13 de maio. É ou não é? Então, o 13 de maio, não sei se você sabe, 13/5, né? O 13 de maio é a data da libertação dos escravos pela princesa Isabel, assinatura da Lei Áurea. Então, essa data a gente pode colocar num ramo preto, né? Porque aí a gente consegue identificar essa cor, a gente consegue fazer uma relação com a abolição da escravatura, né? Pode desenhar uma corrente sendo quebrada, por exemplo, né? E saindo dessa corrente o número, né? Que corresponde à data, no caso 1305, né? Então, é legal que a gente pode fazer isso, né? Coloca 1305 e coloca, né? O 13 de maio, né? 13 de maio coloca a corrente sendo quebrada para você se lembrar de que é a abolição da escravatura. Enfim, a gente construiu aí um mapa mental, né? A gente tem o primeiro ramo em verde, que é o 7 de setembro, e aí não sei se você colocou uma bandeira aí, ou se você colocou
o Dom Pedro. No segundo ramo ele está em vermelho, a gente tem Proclamação da República, não é verdade? Eu não sei se você colocou o meu elefante do Partido Republicano, se você colocou o brasão da República ou um mapa do Brasil, não sei o que você colocou, mas isso pode ter te ajudado. E o terceiro ramo em preto é o 13 de maio, que é o dia da abolição dos escravos. Então, esse mapa mental, eu construí ele com vocês e eu não sei se vocês estão enxergando esse mapa mental aí na mente de vocês, assim como eu estou enxergando na minha aqui. Perdão, porque eu estou enxergando esse mapa mental aqui na minha cabeça. Então, a gente aprendeu como é que a gente constrói um mapa mental para memorizar, para ajudar a gente a memorizar alguma coisa, né? Então, tá aí uma técnica, além de técnica de mapa mental, a gente também aprendeu uma série de técnicas mnemônicas que ajudam a gente a se lembrar de coisas que a gente precisa para fazer uma prova, um teste, o que quer que seja. Agora, o segundo uso do mapa mental, e talvez eu faça um uso ainda mais intensivo desse segundo tipo, é o de simplesmente organizar as ideias, visualizar as ideias de uma maneira melhor, para que eu tenha clareza e eu possa ir caminhando na evolução e no desenvolvimento das minhas ideias. Isso porque, como eu tenho muitas ideias, então, se eu não paro e fico organizando elas à medida que eu vou caminhando, para mim chega uma hora que fica tudo confuso. Eu sei que eu pensei sobre várias coisas, mas eu não sei exatamente sobre quais coisas eu pensei e eu acabo ficando extremamente frustrado. Então, por essa razão, o mapa mental me ajudou muito, porque ele me ajuda a enxergar as coisas, ele me ajuda a ter clareza. Então, para absolutamente tudo, por exemplo, um projeto de vida. Quando eu estou criando meu projeto de vida, eu começo a pensar num monte de coisa, Então, eu vou no mapa mental, vou jogando essas coisas, tá? Para vocês terem mais ou menos uma noção, eu vou explicar daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de mapas mentais, tá bom? O que é diferente de um mapa mental que você vai fazer para você só enxergar, para você só ter clareza, do que aquele que você vai memorizar? Normalmente, quando eu vou fazer um mapa mental só para eu conseguir organizar as coisas, não necessariamente eu faço os ramos de cores diferentes. Não necessariamente eu me preocupo em utilizar poucas palavras, ou seja, todas essas características mnemônicas que existem na construção de um mapa mental que eu vou utilizar para memorizar informações, eu dispenso na criação daquele mapa mental que vai me servir somente como uma ferramenta de organização das minhas ideias para eu poder enxergá-las de uma maneira mais clara. Então, não necessariamente eu vou colocar ramos de cores diferentes, eu não vou necessariamente reduzir as palavras, eu procuro sempre reduzir, mas nem sempre é necessário. Às vezes eu estou querendo só organizar as coisas. Então, se eu tiver que escrever uma frase num ramo, eu escrevo, sem problema nenhum. E o que acontece? Muitas vezes, quando você tem várias ideias, então você tem sub-ideias de ideias e sub-sub-ideias de ideias. Então o que acontece? Cada círculo que você monta no mapa mental, tanto no mapa mental que você usa para memorização, quanto um mapa mental que você utiliza para você organizar as suas ideias, você pode extrair destes círculos que são derivados dos ramos outros ramos com outros círculos. Já a gente vai ver alguns mapas mentais aí como exemplo para vocês poderem visualizar isso de uma maneira melhor. Mas é importante que vocês já tenham em mente isso, ou seja, não necessariamente eu vou utilizar uma cor só, eu vou utilizar figuras. Às vezes eu uso, às vezes eu não uso. Não é tão importante assim porque eu não preciso memorizar aquilo. Às vezes quando eu tenho um pouco mais de tempo, né, e eu quero deixar o mapa mental mais bonitinho, aí eu ponho umas figuras e tal, eu acho que fica legal. Mas isso não é uma necessidade. No caso de um mapa mental que você precisa memorizar, aí sim, aí é uma necessidade, né? Porque você precisa utilizar essas características que vão facilitar você para você poder se lembrar daquilo. Pois bem, como eu falei para vocês, a clareza para mim é muito importante. Então, esse processo de eu ir abrindo esses ramos, de eu ir criando esses sub-ramos, me ajuda muito no processo de criação.
para eu ter clareza ao longo do processo de criação. Esse ano eu precisei escrever uma série de artigos acadêmicos e eu não sei se vocês são pessoas que precisam escrever, mas um dos terrores, né, de uma pessoa que escreve é a página em branco, quer dizer, por onde eu começo, de que maneira eu começo, porque às vezes, quando você começa a escrever alguma coisa, você já precisa saber aonde você vai parar. Quer dizer, quando você começa a escrever, você já precisa ter um trabalho pronto na tua cabeça para você saber sobre o que você vai falar e começar a organizar o passo a passo de como é que você vai transmitir tudo isso que está na tua cabeça para a pessoa que vai realizar aquela leitura. Então, é muito importante você conseguir ter organização de ideias nesse momento, ter clareza mental nesse momento. Uma das ferramentas que eu utilizo para criar os meus mapas mentais é o GoodNotes. Ele é um aplicativo que eu utilizo no iPad, mas daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre aplicativos que podem ajudar você a construir os teus mapas mentais. Pode ficar tranquilo que a gente vai falar ainda sobre isso hoje sim. Agora, eu quero só que você preste atenção neste mapa mental que tem aqui, ó. Eu não sei se você está vendo aí, tem um mapa mental e neste mapa mental eu estou falando sobre um artigo. Você está vendo? Eu estou falando sobre um artigo e esse artigo eu comecei a criar ele, né? E aí eu falei, bom, eu preciso primeiro ter um título, né, para o meu artigo, né? O tema do meu artigo era diferenças das práticas de ensino com a língua portuguesa nos níveis de ensino fundamental 2 e ensino médio. Eu precisava escrever um artigo sobre esse tema. E aí eu primeiro defini quais seriam as palavras-chave, né, desse artigo, qual seria o tema que de fato eu abordaria nesse artigo, qual seria a base teórica, né, que eu utilizaria, né? Aí, ó, olha aqui, eu teria nesse tema, perdão, esse tema e a base teórica são derivados já da introdução, porque na introdução é isso que eu vou fazer. Na introdução, eu vou falar sobre o tema do meu artigo e vou falar sobre a base teórica que eu utilizei para a construção do artigo. Depois, eu passo para o desenvolvimento em si do artigo, né? Eu falo primeiro dos objetivos do ensino de língua portuguesa para a educação básica, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando aí. Depois eu falo sobre o ensino fundamental 2, né? Perdão, eu falo sobre gramática, redação e literatura, que eu não sei se vocês sabem disso, mas quando a gente está falando de ensino fundamental 2 e de ensino médio, a gente tem uma divisão da língua portuguesa, né, em outras disciplinas, muitas vezes. Enfim, tudo isso está no meu desenvolvimento, ou seja, como é que eu vou falar sobre as diferenças das práticas de ensino da língua portuguesa nestes dois aspectos, né? E aí você vê que eu coloquei umas anotações aqui em vermelho. Por quê? Porque eu li uma série de artigos sobre esse tema. Então eu comecei a relacionar de que maneira eu falaria sobre esses artigos e em que momento da minha escrita eu mencionaria trechos desses artigos acadêmicos em função dessas anotações que eu já havia feito no meu mapa mental. Então, o meu processo de organização, de criação, ele foi muito mais tranquilo porque eu consegui fazer, vocês viram que inclusive eu coloquei cores, né? Eu ia cancelando, eu ia fazendo e tudo mais, né? E aí ficou muito mais fácil de eu construir o meu artigo, né? Então, um dos usos que você pode fazer para mapa mental é esse, né? Quando você vai escrever alguma coisa, se você vai escrever algum artigo, alguma coisa assim, eu procurei passar nesse exemplo com vocês exatamente do processo que eu utilizo de criação, para vocês entenderem esse passo a passo, entendeu? Porque para mim, por exemplo, é extremamente difícil essa técnica, né, de organizar, de ir passo a passo, de fazer uma coisa por vez, foi algo que eu me ensinei ao longo do tempo. Eu precisei aprender técnicas que me possibilitassem organizar o pensamento, né? Fazer as coisas parte por parte, porque o meu cérebro ele não
para, eu tô fazendo uma coisa e ele já tá pensando em outra. Então, eu não tenho esse freio, sabe, do pensamento muito. Então, essa ferramenta me ajuda muito, porque aí se eu tô lembrando de outra coisa, eu vou lá e jogo, aí eu volto porque eu tô fazendo. Porque aí eu já me livrei dela, entendeu? Eu me livrei daquele pensamento. Eu vou lá, jogo no outro ramo, eu falo outra hora, eu venho e resolvo isso. Não fica na minha cabeça, aí eu volto pro que eu tô fazendo, né? Então, basicamente é isso. Um outro exemplo, para vocês entenderem, por exemplo, essa live aqui que a gente está fazendo agora, eu fiz um mapa mental para essa live. Como assim, Bruno? Eu criei um mapa mental para falar sobre mapas mentais. Então, ó, aqui você está vendo, é a nossa live, ó. Eu comecei falando sobre o que é um mapa mental, né, que é uma ferramenta, uma organização de ideias, o uso que eu faço dele, estudo, projeto, gerenciamento de tempo, a diferença entre memorização e organização que vem através da visualização dos pensamentos ou das ideias. Ó, falei das regras do mapa mental para a memorização, cores diferentes, uma palavra, né? Organização, visualização, tá vendo só? Frases maiores, né? Uma cor somente, ou seja, as informações que eram mais importantes sobre mapa mental, né? Falei sobre a importância da clareza com vocês, enfim, ó, para que eu uso o mapa mental, tá vendo? Tudo que eu coloquei aqui que eu vou dar exemplo para vocês, porque eu já deixei tudo aberto no meu iPad, para que quando eu começasse a live e começasse a gravar, a live não, né, um vídeo, e eu começasse a gravar, eu já tivesse tudo isso aqui no meu iPad. Então, para vocês entenderem, a gente vai acabar falando sobre as ferramentas, né, como eu faço meus mapas mentais. Enfim, a gente tem aí um exemplo muito prático de um mapa mental que eu não vou precisar para memorizar nem nada, porque eu estou olhando para o mapa mental, né, e estou falando aqui com vocês. Então eu não preciso ficar memorizando tudo que está ali. Não, eu preciso organizar as ideias. Isso me ajuda principalmente no momento de criação, gente. Isso é o mais importante. No momento em que você está criando, quer dizer, eu vou fazer um vídeo com vocês, eu vou falar sobre mapas mentais. O que sobre mapas mentais eu vou falar? O que é relevante? Então eu começo a pensar sobre isso, eu preciso organizar essas ideias, eu preciso deixar essas ideias visíveis para mim, para que eu consiga chegar para vocês e falar sobre a criação de mapas mentais. Tá bom? Um outro exemplo que a gente pode falar, né, sobre mapas mentais é criação, né? Eu, por exemplo, tenho um curso de inglês online e eu criei este curso de inglês online. Então, como é que eu criei esse curso de inglês online? É lógico, eu precisei, evidentemente, fazer um mapa mental e fiz vários, inclusive, tá? Desse curso tem vários mapas mentais. Eu vou dar um exemplo de um mapa mental, porque eu tenho o mapa mental da estrutura, eu tenho o mapa mental dos módulos, ou seja, dos assuntos que eu ia tratar dentro desse mapa mental. Mas ó, só para vocês terem uma noção, eu vou mostrar aqui para vocês este mapa mental, módulos do curso de inglês com o Bruno. Ele já teve umas outras modificações, tá? Já mudou alguma coisa. Esse mapa mental foi um dos primeiros mapas mentais que eu fiz. Depois eu extrapolei para um outro mapa mental. Então, todo curso que você for criar, aula que você for dar, palestra que você for dar, você pode utilizar o mapa mental para isso. Uma outra ferramenta, uma outra maneira de você utilizar, um outro exemplo que eu posso dar para vocês do uso do mapa mental é também como aluno, né? Você está assistindo uma aula, está assistindo uma palestra, então você pode fazer anotações através de um mapa mental. Isso é muito legal porque isso te ajuda a organizar ideias de uma maneira mais fácil em quaisquer situações que sejam. A Alexa aqui tá animada. Em quaisquer condições que sejam. Então, porque quando você está criando esse mapa mental em função daquela informação que você está recebendo, fica muito fácil para você aprender a organizar ideias, né? Então, o mapa mental ele me ajudou muito com isso. Ele me ajudou com esta técnica de visualização, de distribuir as ideias em um espaço, né? Ou seja, enxergar as ideias de uma maneira mais visual para que eu pudesse organizá-las melhor, tá? Toda vez que eu tenho um projeto novo, eu estou com ideia nova, a primeira coisa que eu faço é abrir um mapa mental. Estou pensando, eu posso fazer isso. A primeira coisa que eu faço é abrir um mapa mental. Porque eu sei que, principalmente no início
de qualquer ideia, que você tem uma série de possibilidades que vão estar atreladas àquilo. Então, toda vez que eu tenho um projeto novo, ó, mapa mental, pode ter certeza que eu vou começar sempre por um mapa mental. Tem alguma coisa para acontecer, por exemplo, recentemente eu dei um curso lá de leitura dinâmica e memorização lá em Altamira. E aí, como era o primeiro curso em Altamira, a gente tem uma série de questões logísticas que precisavam ser resolvidas. Eu coloquei LDM em Altamira, o que precisa ser feito, material, como é que vai fazer, passagem e tal, ou seja, tudo aquilo que eu não estou habituado, porque, querendo ou não, é o spin-off de um projeto novo. Então, eu precisei organizar tudo para que não faltasse nada. Então, comecei por um mapa mental. Um outro exemplo é livros, tá? Esse exemplo é um dos mais interessantes. Você pegar uma leitura, principalmente aquela leitura que é importante para você. Perdão, e aqui eu estou falando de leitura de um livro de desenvolvimento pessoal, ou um livro acadêmico, ou seja, alguma coisa que seja importante você estruturar por alguma razão. Eu não estou falando de uma leitura de um romance, por exemplo. A não ser que você vai estudar o romance, né? E aí você precise fazer esse dissecamento da história. No entanto, se não for esse o caso, aqui eu estou falando de livros quaisquer. E eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo muito bom, de um livro que eu adoro, inclusive, fica a dica para vocês aqui, chama Faça Tempo. É um livro que fala sobre produtividade, vocês sabem que eu adoro. E eu criei um mapa mental desse livro. Olha que mapa mental que eu criei. Esse livro ele tem mais de 80 estratégias sobre gerenciamento de tempo, produtividade, eliminação de distração, que para mim é uma questão essencial, porque eu sofro muito com isso. Então, ó, se você for ver, o mapa mental dele começa com o nome, porque esse daqui é o título, né, do livro, e aí eu fui fazendo ele, ó, a teoria dele, a introdução, e você vê que tem aqui uma cor diferente para cada ramo, né, e você vê que o ramo, ele foi para sub-ramo e tal, e eu precisei fazer ele dessa forma porque eu tinha um espaço limitado aí na página, então eu precisei encaixar em vários espaços diferentes todas as estratégias que ele tem. Então, isso para mim foi muito importante, né? Porque eu consegui, de uma certa maneira, organizar melhor as ideias, então fica muito mais fácil de eu fazer uma revisão, por exemplo, desse livro, que por sinal é sensacional, utilizando esse mapa mental. Não preciso ficar folheando o livro, eu dou uma olhada no mapa mental, falo, pum, olha isso aqui, aquilo ali, nossa. Aí eu quero saber de alguma coisa mais especificamente, eu já sei para onde eu vou, né? Porque o mapa mental já me deu essa informação, tá bom? Então, isso te ajuda também a sedimentar, assimilar melhor a informação que você obteve lendo aquele livro. Como é que eu faço meus mapas mentais? Eu dei vários exemplos aqui para vocês de mapas mentais que eu fiz. Bruno, como é que você faz os seus mapas mentais? Então, basicamente eu utilizo. Quando eu quero escrever, porque muitas vezes eu quero escrever, eu não quero digitar, eu não quero fazer ele num aplicativo específico de mapa mental. Não, eu quero desenhar, porque às vezes eu quero fazer anotação embaixo, eu quero. Então, isso pode variar normalmente. Aí o que eu faço? Eu utilizo este aplicativo bem aqui, ó. Eu utilizo este aplicativo que se chama, não sei se vocês estão vendo aí, ele se chama GoodNotes. Você pode utilizar o Notability também, tá? Que é esse azulzinho, né, com uma caneta, mas normalmente os meus mapas mentais eu utilizo no GoodNotes, tá? Então eu tenho um Apple Pencil e aí com o Apple Pencil, que é essa caneta aqui da Apple, né? Então com essa caneta eu vou lá e aí eu desenho o mapa mental, eu posso mudar as cores, eu posso grifar, eu posso fazer o que eu quiser. E aí você vê que tem as ferramentas ali em cima, né? Você vê que eu consigo também deixar tudo geometricamente perfeito, porque eu faço facilmente, né, figuras esféricas, esféricas não, né, circulares, né, quadradas, enfim, a linha retinha. Isso tudo é facilitado pelas ferramentas do aplicativo. E eu utilizo o GoodNotes não só para os mapas mentais, eu utilizo ele para uma série de outras anotações. Eu vou fazer um outro vídeo aqui para vocês falando sobre como de vários aplicativos que eu utilizo para produtividade. E aí eu vou mostrar para vocês como eu faço todas as minhas anotações no GoodNotes e o quão poderoso ele é para a gente fazer isso. Mas enfim, uma maneira que eu utilizo para fazer os mapas mentais é no GoodNotes. Agora,
Quando eu sei que o mapa mental vai dar trabalho, que eu vou ter que mexer, que eu vou ter que remexer, que eu vou ter que mudar, aí eu utilizo um aplicativo específico para mapas mentais. É um dos melhores aplicativos que eu já utilizei, eu fucei em vários e eu gosto desse, tá? Se você quiser, ele tem uma versão gratuita, você pode criar, tem um número limitado, né, de mapas mentais. Se você quiser ter muitos mapas mentais como eu tenho, então aí você paga uma semestralidade, uma anuidade, que se eu não me engano aí é em torno de $30 ou 20, acho que a semestralidade é em torno de $30, se eu não estou enganado, tá? Que aplicativo é esse, Bruno? É o MindMeister, tá vendo? Esse aplicativo aqui, ó, que é rosinha, tá vendo? Esse símbolo rosa e branco do lado do Evernote em cima do Fantastical, tá? Esse é o MindMeister. Então, quando você entra no MindMeister aqui, por exemplo, ó, eu tenho o meu mapa mental, tá vendo? Eu tenho vários mapas mentais aqui no MindMeister, né? Eu tenho vários mapas mentais com relação a uma série de coisas que eu criei aí ao longo do tempo, ó, além dos folders, né? Eu tenho folders aqui sobre mapas mentais específicos, de temas específicos, né? Estão todos aqui dentro desses folders. Então, se você quiser criar um mapa mental, você vem aqui no botão de mais e aí você cria, ó, um mapa mental em branco, e aí você começa a criar o teu mapa mental, né? Você pode ir escrevendo, né? Por exemplo, eu vou colocar my new mind map, eu vou colocar aqui, por exemplo, teste, né? Teste, para a gente poder ver como é que ele funciona. Aí você vem aqui, pede um ramo, né? Põe, por exemplo, teste 1, tá? Teste 1. E aí você pode pedir outro ramo. Aí você vem aqui, olha, e você põe subteste 1. E depois você pode pedir um ramo embaixo. Aí você põe o subteste 2. Olha que legal. Olha que legal. E aí o que acontece? Nesse aplicativo, você pode, por exemplo, eu quero colocar uma figura, um emoji, né? Então você pode vir aqui e você pode colocar um emoji do lado do título desse mapa mental, né? Por exemplo, eu vou colocar esta engrenagenzinha bem aqui, ó. Tá vendo? E aí ela fica aí do lado. Você pode colocar também aí um emoji de carinha, você pode colocar, enfim, todo e qualquer tipo de emoji, tá bom? Pode colocar uma bandeira e tudo mais, tá certo? Então, isso é uma maneira aí de você também personalizar o teu mapa mental, tá? Você pode mudar o formato, por exemplo, tá? Do símbolo, não precisa ser necessariamente um formato circular, pode ser um formato mais arredondado para retangular e um formato puramente retangular, tá? Você tem essas possibilidades. Também de cores, né? Você pode colocar a cor que você quiser. Ele tem, inclusive, aqui, ó, alguns meio padrões, entendeu? Que você pode mudar o teu mapa mental para esses padrões aqui, se você achar mais bonito, que vai combinar mais, você também pode fazer isso, tá vendo? Ó? E aí ele fica aí com esses padrões aí que você tem de possibilidade. Enfim, então são várias as ferramentas, tá, que existem dentro do MindMeister para você criar, e isso daqui é no iPad, hein? Você pode fazer isso também no computador, ele também tem uma versão, inclusive a versão dele do computador é no browser, tá? Você faz no navegador mesmo. Enfim, basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que a gente conseguiu entender um pouco do meu processo de criação, de estudo, de absorção de conhecimento, de informação através de mapas mentais, utilizando esta técnica especificamente. Era essa a minha intenção aqui para que vocês entendessem melhor como é que isso funciona para mim. Eu espero que esse vídeo ajude você a organizar melhor suas ideias e que você possa ter um fluxo de trabalho ou de estudo com mais clareza. E se tem uma frase que eu ouvi na vida que eu gostei, é essa: clareza é poder. E isso para mim sempre foi muito importante. E clareza é poder. E mapa mental traz clareza. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficar postando uns vídeos aqui falando sobre esses assuntos que o Bruno gosta muito, para a gente poder compartilhar ideias sobre isso. Se você quer um vídeo especificamente sobre alguma coisa que você acredita que eu possa te ajudar, deixa aqui nos comentários desse vídeo, tá? Que eu vou ler
e aí eu posso fazer um vídeo sobre alguma coisa que você tá curioso aí para saber como é que eu faço, tá bom? E assim a gente compartilha os nossos aprendizados. A gente se vê no próximo vídeo. See ya!